Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, vim aqui falar sobre o nosso querido, maravilhoso e incrível Santos Futebol Clube. Como você é lindo, peixe! Como você é maravilhoso, tricampeão da Libertadores da América, que venceu ontem o Vasco da Gama por 2-1 na Vila Belmiro com um show de Neymar, né? Um show, talvez eu tenha exagerado, mas o Neymar, ele decidiu. O Neymar colocou o jogo no bolso e o Santos venceu o Vasco da Gama ontem por 2-1 na Vila Belmiro, inclusive a primeira vitória do Santos nesta edição de Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar rapidinho do nosso peixe, deixa eu trazer aquele recadão dela, da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito simples. Basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilize o código VARANDAFC para palpitar em todas as ligas do mundo. E hoje, por exemplo, nós temos Premier League, tem La Liga, tem Campeonato Francês, o Lens pode retomar a liderança do francesão, temos jogos também válidos pelos campeonatos aqui na América do Sul, tem jogo válido também em outras ligas alternativas da Europa, enfim, Bundesliga, temos diversas opções para você palpitar lá na Blaze. Mas lembre-se, somente para maiores de 18 anos, jogue com muita responsabilidade, jogue Blaze. Afinal de contas, o Varane é Blaze, o Neymar é Blaze, e você, vem pra Blaze, você também. Então vamos lá, ontem o Santos ganhou lá na Vila Belmiro, 2-1 em cima do Vasco da Gama, um jogo que o Santos teve dificuldades, é verdade, mas o Santos conseguiu vencer a sua partida, e ontem era uma noite decisiva, se assim eu posso colocar, né, porque certamente ontem uma derrota faria com que o técnico Juan Pablo Vojvoda fosse demitido do seu cargo, e o Santos, que agora só volta a campo novamente no próximo dia 10 de março, teria ali 12 dias em crise, 12 dias sem paz, entre aspas, para trabalhar, né? Não que o Santos não esteja em crise, não que o Santos esteja no momento de paz, né? Que agora tudo acalmou e essa vitória vai mascarar os nossos problemas. Longe disso. Mas o que eu quero dizer é, o cenário de derrota seria catastrófico para o Santos, tanto por esses pontos que eu citei, quanto porque a gente teria aquele problema, né? Quem vai assumir o Santos? Qual será o novo treinador? O que fazer? O novo treinador vai ter que jogar de que forma para conseguir extrair algo desse time? E provavelmente a gente passaria as mesmas raivas que nós passamos, não só com o Vojvoda, mas com os anteriores a ele, até porque quando o técnico novo chega, ele quer testar o elenco por completo, né? Vai conhecer os jogadores. E aí a gente poderia ver, quem sabe, Lautaro no time, enfim, esses jogadores que não agradam tanto assim o torcedor santista. Porém, legal que o Santos ganhou, show de bola que o Santos ganhou, tem muito a evoluir, claro. Espero que nesses 12 dias de trabalho o Vojvoda consiga evoluir o seu time, fisicamente falando, taticamente falando, que foi uma das promessas, entre aspas, que ele fez na sua entrevista coletiva. Ele comentou que vai utilizar esses 12 dias para testar novas formas de jogar, melhorar ali o preparo físico dos jogadores e vai ter uma intertemporada, se assim eu posso colocar, porque o Santos, de toda forma, não teve uma pré-temporada, né? Os jogadores, eles retornaram ali logo na virada do ano e tiveram aproximadamente de 8 a 9 dias de trabalho, não me recordo exatamente quantos dias foram, mas não foge muito desse número. Então, assim, o Santos não teve pré-temporada e eu vejo que esses 12 dias são importantes justamente para você trabalhar alguns erros necessários, né, que precisam de conserto, e trabalhar também a parte física e mental dos jogadores, que a gente sabe que começo de ano, jogar quarta, domingo, acaba desgastando um pouco os atletas do Santos. Mas, o que eu quero dizer com relação a tudo isso, primeiro, parabéns ao torcedor que foi ontem na Vila Belmiro. Não foi fácil estar ontem na Vila Belmiro, tanto pela fase atual do Santos, momento delicado de tabela, eliminação para o Novo Horizontino no fim de semana, horário e dia de jogo, né? Tudo isso não favorecia ali uma boa presença de santistas, tanto que nós tivemos apenas 8.800 torcedores no Urbano Caldeira para uma renda pouco superior a R$ 500.000. Só que estou parabenizando aqui a torcida e também vou dar os parabéns aos torcedores que protestaram em toda a Baixada Santista, aqueles torcedores que colocaram faixas, cartazes, torcedores que fizeram a sua manifestação com responsabilidade no estádio também no dia de ontem. Então, parabéns a todos vocês. Só que as manifestações, elas são com relação ao Alexandre Matos e com o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. O Matos é o diretor de futebol. Alguém viu eles ontem? Você busca no Santos presidente e diretor de futebol? Porque ontem, vou até colocar aqui para vocês escutarem e assistirem, claro. Ontem, após o jogo, quem foi falar? O Léo.
o Léo foi falar. Inclusive, antes de eu trazer o meu comentário sobre isso, fala conosco aí, Léo, coordenador de base e transição base para base profissional do Santos Futebol Clube. Vamos ver as palavras do Léo após o jogo de ontem. Tá todo mundo aí, tá ok? Pode ir. Primeiramente, boa noite a vocês. Vocês devem até estar estranhando, né, por eu estar aqui. Mas o nosso pedido de desculpa, primeiro, do torcedor, pelo que aconteceu em Novo Horizonte. A gente sabe a grandeza do clube. A gente sabe que o Santos pode dar mais. A gente está trabalhando muito para que as coisas aconteçam. Esses jogadores estão fazendo de tudo, estão focados, trabalhando muito para dar uma resposta. Parabéns ao torcedor hoje que nos apoiou o tempo inteiro, que esteve junto com esse grupo. E mais uma vez eu falo, eu sempre tive esse corpo a corpo, está sempre com vocês. É um grupo que está incomodado, que pode dar mais, e eu tenho certeza que vai dar mais. Eu precisava transmitir isso para você. Temos o nosso treinador aqui, que trabalha e vai ratificar isso que eu estou falando intensamente. Esse grupo vai dar o retorno que todo mundo busca e que todo mundo quer. Tá? Boa noite para vocês. Tá aí as palavras do Léo Bastos, o ídolo do Santos Futebol Clube, o maior lateral esquerdo da história do Santos, pelo menos na minha visão e na minha opinião. Mas assim, o Léo hoje ele ocupa um cargo ali no Santos, né? Ele é coordenador de base do Santos. E por que foi o Léo dar a entrevista? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Por que quem não foi dar entrevista não foi o Marcelo ou não foi o Alexandre Matos? Principalmente o senhor Marcelo Teixeira. Não é você o presidente que gosta das redes sociais, o presidente que gosta de aparecer na boa. Não é o senhor que quando contratou o Neymar falava todo dia, que quando assinou o patrocínio Master do Santos do ano passado, falava para todo mundo sobre o patrocínio, ia na televisão falar sobre o Neymar, ia na televisão falar sobre reconstrução, ia na TV comentar sobre arena, enfim, todas essas balelas que o senhor sempre falava por aí. Por que agora no momento de crise o senhor não aparece? Dormiu ontem? Ou estava com preguiça? Ou você foi omisso para ir lá falar? Porque uma das faixas que estavam lá na Vila Belmiro dizia o seguinte, não sei se eram exatamente com essas palavras, não me recordo, mas era assim, Marcelo Teixeira, não seja omisso. E você é um baita de um omisso. Um baita de um omisso. Você só aparece na boa. Você é o cara que, como eu disse anteriormente, quando traz o Neymar, fala para todo mundo. É uma alegria, é sorriso no rosto para falar. A reconstrução do Santos, velocidade boa, batemos recorde de arrecadação, é recorde disso, é recorde daquilo, baita patrocínio, sei lá o que, e etc. E ontem, cadê você? Você poderia ter vindo a público, em vez de deixar o Léo para ser o escudinho, nada contra ti, tá, Léo? Eu tô apenas contextualizando que eu acho que você ser jogado ali não é legal. Não era o Léo que deveria estar ali. Quando o Léo fala, venho aqui pedir desculpas em nome de todos, não era o Léo que deveria fazer isso. O Léo está longe de ser a figura máxima do Santos. Longe. Deveria ser o senhor Marcelo Teixeira ou o outro senhor, o Alexandre Matos. Não o Léo. Mas é isso. Pelo menos o Léo foi lá e deu a cara a tapa. Mas qual que é o ponto aqui? Cadê o Marcelo Teixeira? Sumiu. Desligaram a internet do presida? O presidente do Santos não tem mais internet? Ou cortaram a língua dele? Vamos falar, Marcelo Teixeira. Dê as suas justificativas. Seja homem, com H maiúsculo. Vai lá, dá a cara a tapa. Não seja omisso, como você muito é. Repito, na boa, é legal falar. É da hora falar quando o Neymar tá no Santos. Pô, é legal falar quando o Gabigol volta. É muito louco falar quando você consegue um patrocínio. É maravilhoso você falar na boa. E na ruim, cadê você? Pois é, né? Você foi omisso de novo. Então se busca. Aparentemente aí, né, vamos colocar alguns cartazes por aí em Santos, em São Paulo, no Brasil ou no mundo, né? Onde está o Marcelo Teixeira? Cadê o homem? Sumiu. Sumiu, inclusive, não só pelo contexto dos protestos ontem, seria importante o Marcelo Teixeira falar, mas seria importante ele falar porque o Santos estava com o novo patrocinador Master, né? O Santos fechou com uma nova plataforma, uma nova casa de apostas. Por que o Santos, por que o seu presidente não foi lá tirar algumas dúvidas da imprensa com relação a isso? Ou você vai fazer isso durante esses 12 dias que nós não teremos jogos? Será? Duvido, duvido. Mas de qualquer forma, alguém sabe onde está o presidente do Santos? Pergunta de 1 milhão lá no show do milhão, hein? Onde está o presidente do Santos Futebol Clube?
Cadê o homem? A última vez que ele apareceu, no seu Instagram pelo menos, foi para engrandecer o Neymar Júnior. A penúltima vez foi com aquela declaração patética que ele deu dizendo que o Santos não estava em crise. A penúltima vez foi com relação ao Rony. Vejam só como ele só aparece em momentos oportunos. Momento que não lhe convém, eu calo a minha boca, rabinho entre as pernas e faço silêncio. Agora, se o Santos ganhar do Mirassol, ganhar do Corinthians, que eu espero que ganhe mesmo, mas que eu quero que ganhe, né? Não sei se vai ganhar, mas eu torço para que vença. Se ganha do Inter e ganha do Flamengo, o primeiro a aparecer vai ser o Marcelo. O primeiro a aparecer vai ser o Marcelo falando: olha, depois do transfer ban que a gente pagou, o Christian Oliva veio, jogou muita bola, a nossa contratação, a nossa gestão tá colocando o Santos nos trilhos, eu não duvido disso, tá certo? Então, é isso, eu gostaria de trazer aqui essa provocação ao presidente do Santos. Cadê você, Marcelo? Marcelo Pirillo Teixeira, cadê o senhor? Não vai se manifestar? Vai fingir que os protestos não estão acontecendo? Ou você realmente trata o Santos como o seu quintal e você trata o Santos como apenas seu, e já que o Santos na teoria é teu, você fala quando você bem entender? É isso? Fica aí a reflexão e a provocação, tá certo? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos vocês. Ainda bem que o Santos ganhou, deu um salto na tabela. Vamos ter aí paz nesses 12 dias, né? A gente não vai ficar remoendo derrota besta para time fraco e time pequeno, mas pelo menos o Santos fez a sua parte. A gente vai ter esses 12 dias para ficar um pouquinho mais tranquilos com relação ao nosso peixe, beleza? Um ótimo final de semana a todos vocês. Tamo junto. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Um abraço a todos e tchau, tchau.